Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Romanos, capítulo 6, versículos 17 e 18. O tema do estudo doutrinal esta manhã, forma de doutrina que fostes entregues. Diz assim o apóstolo Paulo à igreja dos Romanos, falando agora à igreja Cristo vive. Mas graças a Deus, porque outrora, olha a nossa condição, olha quem éramos nós, escravos do pecado. Escravos do pecado. Contudo, viestes a obedecer, mas a obedecer de coração, de entrega total, à forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Vamos ouvir o Espírito falar. Se você puder levantar a sua Bíblia, isto é uma honra para Deus. E é um sinal da sua fé. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, esta palavra que temos em mãos é viva, é eficaz, é cortante, é como uma espada de dois gumes. Ela penetra e separa juntas e medulas, alma e espírito. E ela é tão forte e poderosa que discerne até os intentos do coração. Com humildade, Pai, pois só Tu conheces o nosso coração. Nós erguemos nossa mão com esta Bíblia, mas o nosso interior se submete à palavra. Estamos aqui submetidos à Bíblia Sagrada. Ela é âncora para a nossa alma. Ela é o pão da vida. Ela é a água que dessedentou a nossa sede. Ela é o selo. Ela é o selo da redenção. Então o Senhor esta manhã fala-nos em nome de Jesus, neste penúltimo estudo doutrinal deste ano, para a glória do Senhor, e o povo que ergueu a sua Bíblia diga amém, amém e amém. Obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família, santos muito preciosos, herdeiros com o crente Abraão, que vivem de uma linhagem monárquica, a linhagem de Melquisedeque, povo amado, escolhido, em amor predestinado, selos deste apostolado, gerados pelo Espírito Santo através deste altar, meus filhos em Cristo Jesus. Veja que bênção tremenda. A Bíblia diz que, como cristãos, fomos libertados da escravidão do pecado. Você sabe que às vezes nós estamos 1 ano, 2, 5, 20, 30, 40 anos na obra de Deus, e por vezes nos esquecemos de como vivíamos e quem éramos nós antes de termos conhecido esta palavra. Esta palavra foi o borderline, foi a fronteira. Nós éramos escravos do pecado. Esta palavra escravo fala muito ao meu coração, porque eu vivi num país, em Angola, em África, que muitas das obras públicas foram feitas e construídas por escravos. Andavam com uma corrente, com uma bola de ferro, e havia um chicote martirizando aquela gente. Vivemos neste país e até a lei áurea
Havia escravidão neste país. Barcos chegavam e despejavam homens e mulheres escravas vindos de África, e muito do que foi esquecido dos fundamentos deste país passou pela vida de escravos. Quem sabe aqui esta manhã temos netos que têm origem na escravidão. Escravidão é algo inconcebível. Agora imagine você que a Bíblia diz que nós éramos escravos do pecado. O pecado é algo que mata, destrói, arruína. E a Bíblia diz que antes de termos Jesus, antes de conhecermos esta palavra, éramos escravos. Não tínhamos domínio sobre nossa vida, não éramos capazes sequer de pensar, e havia um chicote batendo nas nossas costas. Havia pessoas escravas da bebida. Não conseguiam passar um dia sem se emborracharem e perdiam o controle da vida. Outros do cigarro, outros da droga, da prostituição, do sexo ilícito. A escravidão domina. O ser humano não é dono de si. Há um dono, que é o diabo, que humilha as pessoas. Toda pessoa sem Jesus é humilhada. Ela é escrava, ela não tem direito. Ela muitas vezes diz: eu não quero fazer, mas faço. Vive na prática do pecado. E o pecado é a grande afronta ao Espírito de Deus. Deus não convive com o pecado. Ele se fez pecado. Ele pegou o meu pecado, o seu pecado, o erro. A palavra pecado, do original grego, quer dizer errar o alvo. Nós errávamos o alvo. O alvo é Cristo. Nós errávamos. Satanás dizia: faça isto, entre neste caminho, proceda dessa forma. E vinha o chicote e chicoteava nossa mente e coração, e vivíamos atormentados, éramos escravos do pecado. Eu tenho isto como um reconhecimento de Deus, porque o Senhor diz na sua palavra: outrora. Diga graças a Deus. Diz que é outrora. Esse tempo passou. Hoje eu digo: eu vou à minha igreja, eu posso caminhar livre, porque a Bíblia diz que quando você conhece a verdade te liberta. Não há mais escravidão. Eu sei que o inimigo tenta usar a lei de Moisés para voltar a fazer do povo de Deus escravo. Paulo advertiu a igreja e disse: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Eu sou livre. Eu não tenho medo, dia 13, sexta-feira, o gato preto, o olho grande, dor do cotovelo, absolutamente. Maior, aleluia, eu tenho o prazer de dizer isto: maior é aquele que está em mim do que aquele que está neste mundo. Diga glória a Deus. Aleluia. Então diz que outrora éramos escravos do pecado. Isso você não pode mais trazer ao seu convívio espiritual. Ele se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça. E diz aqui: você, para sair da escravidão do pecado, pela graça de Deus, olha o que a Bíblia diz: graças a Deus, pela graça de Deus, você tem que obedecer de coração a uma forma de doutrina a que fostes entregues. Isso é muito importante. Eu não posso sair da macumba, do espiritismo, do catolicismo, da idolatria, da escravidão e ficar vazio. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram. Agora, disse, você veio obedecer de coração a uma forma de doutrina. Você se entregou a uma forma de doutrina. Quer dizer que a entrega e a vida espiritual verdadeira tem que começar por entender o que é esta doutrina a que fomos entregues. Doutrina significa instrução, ensinamento,
elucidação, revelação. Ele disse: você foi entregue a isto, a uma doutrina verdadeira. E agora nós temos que reter essa doutrina. Você tem que obedecer de coração a uma doutrina. Quer dizer que você não pode ter duas doutrinas, três doutrinas, filosofia, lógica. Ele diz uma doutrina. Tem que abandonar todas as outras. O legalismo, não se esqueça, é escravizador. Ele é um ministério de condenação e de morte. A graça não. A graça dá uma nova energia de vida. A graça é o que agrada a Deus. Então eu queria compartilhar com vocês em alguns momentos muito preciosos, profundos, intensos e algumas vezes até instigantes. Porque primeiro você tem que entender o que é isto. Vocês foram entregues a uma doutrina. Primeira coisa, disse Paulo, a estas instruções, a estas doutrinas, nós temos que obedecer de coração. Não pode ter dúvida. Amado, olha, deixa eu lhe dizer uma coisa importante. Paulo tinha razão quando disse que a dúvida procede do maligno. Desde os dias de Gênesis, a serpente colocou dúvida no coração de Adão e Eva. Eu não deixo dúvidas, porque se você é dominado pela dúvida, não sei se isto é verdade, você nunca se entrega de coração. Dúvida é do maligno. Eu não deixo, mesmo as coisas que às vezes, porventura, eu não entenda, eu não deixo que a dúvida chegue à minha mente ou ao meu coração. Eu sou da fé, eu não sou da dúvida. Dúvida e fé não casam. Então ele diz, primeira coisa, obedeça de coração. Eu nunca tive nenhuma dificuldade de obedecer ao que Deus diz. Então, primeira coisa, você se entrega de coração a esta doutrina. Segundo lugar, diz em 2 Timóteo 1, Ele nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. A graça de Deus não é uma revelação moderna. Ela veio desde antes dos tempos eternos. Abraão, o nosso pai na fé, foi com ele que Deus começou a revelação da graça. 430 anos antes de Moisés e da lei. Por isso, quando me perguntam, mas o dízimo é da lei? Eu digo, não, o dízimo começou na graça com Abraão. Abraão foi o primeiro dizimista. Quando a primeira parousia de Deus, a primeira manifestação em carne de Deus, foi através de Melquisedeque. E disse que Abraão pegou todos os dízimos dos despojos e entregou a Melquisedeque. Ali começa a grande manifestação da bênção de Deus na vida financeira, quando Abraão se tornou dizimista. Então eu não tenho dúvida nenhuma, eu me entrego de coração, sei que esta graça é desde antes dos tempos eternos, não é uma coisa moderna, não foi o Miguel Ângelo que um dia acordou de madrugada, comeu um hambúrguer estragado e disse, eu entendi isto. Não. A graça de Deus a mim me foi revelada depois de anos de angústia, de questionamento, de busca. Até que um dia o Espírito de Deus arrancou as escamas dos meus olhos, tirou o véu do meu coração e me fez compreender as 14 epístolas de Paulo. Esta mensagem que foi revelada a Paulo vem desde antes dos tempos eternos. É a doutrina da graça. 1 Coríntios 1, 6 e 7 diz assim, como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, versículo número 7, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é uma revelação? Uma revelação é algo que está oculto, está escondido e de repente
se abre e você conhece. Isto é uma revelação. Diz que nós estamos aqui entregues a uma doutrina que veio por revelação. E diz em Efésios 2:10 que dentro desta doutrina nós fomos feitos por Ele, criados para boas obras que Deus de antemão preparou. Veja, a graça de Deus é de antemão, a salvação é de antemão, a predestinação é de antemão. Os planos de Deus não são os planos dos homens. Ele disse, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Eu me questiono muito quando eu vejo alguém contestar a Bíblia. Quando alguém diz, não, Deus está equivocado. Ele diz, os meus caminhos são muito mais altos que os vossos caminhos. Ele disse a Jeremias, eu é que sei. Quem é o homem para discutir com Deus? Perguntou Paulo aos Romanos. Não tem o oleiro direito sobre a massa? Claro. Então diz que de antemão Deus preparou. Significa que tudo que faz parte do pacto da graça de Deus, de forma fria, calculada, bíblica, divina, espiritual, Deus preparou. Os planos de Deus são perfeitos. A igreja de Jesus é perfeita. A obra de Deus é perfeita. Então, nós estamos entregues a algo perfeito, a uma doutrina, e Paulo diz, obedeça de coração. Não usa a sua lógica. Você sabe, o inimigo usa a questão da lógica, porque a pessoa diz assim, bem, no meu entendimento, bem, mas o entendimento do homem não é o entendimento de Deus. Os vossos pensamentos não são como os meus pensamentos. Você não pode pensar da forma que Deus pensa. Você só pode pensar como Deus pensa se Deus te revelar. Então, primeira coisa, nós temos que nos entregar a essa doutrina. Eu, desde 1986, quando o Espírito Santo começou a me revelar esta graça, eu nunca mais deixei sequer uma pitada de fermento entrar na minha vida. Você sabe que às vezes até os hinos que cantamos têm frases, porque vêm de uma tradição, que contradizem a graça de Deus. Esta manhã nós cantamos, Senhor, eu quero não ter mais sede. A Bíblia diz que se você beber de um gole dessa água, nunca mais terá sede. Então nós aqui nesta igreja não temos sede. Mas cantamos aqui que temos sede, mas eu não tenho sede, eu estou satisfeito. São hinos que às vezes nós vamos dizendo coisas que precisam de ser corrigidas para que você não contradiga o pacto perfeito que Deus fez. Então, nós estamos aqui entregues a uma doutrina. Não a duas doutrinas, não a lei, não a filosofias, não a costumes. Não, porque aqui na nossa igreja, esta manhã nós vínhamos para a igreja, passamos por uma senhora toda vestida de azul, arrastando a saia de cabeça aos pés, um coque na cabeça. Depois passamos por um garoto com uma roupa comprida. Gente, estamos em pleno século 21. Como é que pode uma pessoa se cobrir de cabeça aos pés? Porque o pastor na igreja diz, não, porque no Antigo Testamento diz, porque você percebe, quando não está entregue uma revelação, o ministério de condenação e morte entra. Segundo ponto, nós fomos chamados para reter a doutrina. Porque a doutrina da graça de Deus a que fomos entregues, a Bíblia chama esta doutrina de sã, saudável. E 2 Tessalonicenses 2,15 assim, pois irmãos, permanecei firmes. Guardai as tradições que vocês foram ensinados, seja por palavra, seja por epístola. Então Paulo está dizendo, olha, muitas coisas que eu disse foi palavra, muitas coisas eu escrevi. Ele disse, permanece firme, permanecei firmes. Isto é muito importante.
Porque a tendência, você vai para casa, liga uma rádio, vê uma televisão e começam os pregadores, a lei é tão contumaz, é tão dura, que às vezes a pessoa pergunta, mas na minha igreja não tem sal, não tem óleo, não tem joelho no chão, não tem horas sem dormir, não há vigília, não há jejuns, mas isto não é preciso, e a Bíblia diz, não, você tem que ficar firme, é na palavra. Você tem que reter a doutrina. 1 Coríntios 4,17, por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, e como por toda a parte ensino em cada igreja. Então Paulo mandou Timóteo e disse, olha, eu estou aqui em nome de Paulo, para lembrar a todos, que a forma correta de se viver a graça de Deus, é seguir o ensino que ele ensina à igreja. Então, nós no nosso ministério, vivemos segundo o ensino de Paulo. A cada igreja, ele escreveu Romanos, ele escreveu aos Coríntios, escreveu a Colossenses, Tessalonicenses, aos Hebreus, enfim. Então, ele disse, segundo o que eu ensino nas igrejas, e nós temos aqui as 14 epístolas, ele diz, é isso que você tem que lembrar o povo, Timóteo. Então, nós somos entregues a uma doutrina, somos chamados a permanecer firmes, a seguir os ensinos conforme Paulo, e ele disse a Timóteo, 1 Timóteo 4,16, ele disse, cuida de ti, muito importante, às vezes nós estamos aqui pensando, não, porque aquela irmã, porque aquele irmão, porque a minha sogra, o meu sogro, não, cuida de ti. É muito importante eu olhar para mim. Às vezes nós olhamos para o outro irmão, porque aquele irmão lá, aquela senhora lá, aquele homem lá. Não, Paulo disse, é você. Cuida de você. Ele disse, de ti mesmo, mas cuida também da doutrina. Isto são o quê? Deveres. Lembre-se que nós, quando criamos este curso, Teologia, Casa sobre a Rocha, já vemos aqui, este é o módulo número 32, eu decidi que cada membro desta igreja teria que se tornar um doutor nas Sagradas Escrituras. Porque eu ando e andei muito mais, hoje em dia não faço tanto, mas quando eu andava de congresso em congresso, de convenção em convenção, eu vi gente com 20, 30 anos que não sabia o que era Efésios. E quando o pregador dizia, abre em Colossenses, ele ia em Gênesis, porque não sabia, vinha livro por livro. Então, nós precisamos saber, cuida de ti mesmo, amado, cuida de ti, mas cuida da doutrina. Isto são deveres, porque quando você cuida de você e da doutrina, você se salva a si mesmo e aos teus ouvintes. Salva de quê, apóstolo? De problemas. Desde 1986, quando o Espírito me revelou esta palavra, que eu compreendi quão equivocado está o sistema. Quão enferma está a chamada Igreja de Jesus. Porque quais são os ministérios, sejam eles católicos ou protestantes, que estão entregues à doutrina, que vivem a doutrina, que retêm a doutrina, que cuidam da doutrina? Quais são os ministérios? Eu vou lhe dizer com temor e tremor que o único ministério que eu conheço que vive 100% em linha com esta graça é o nosso ministério. Paulo disse, isto é um dever. Eu sei que o que nos faz diferentes em nosso ministério, se você quer uma igreja especializada em demônios, eu posso te dar 10 nomes. Se você quer uma igreja especializada em jejum, em sacrifício, eu posso te dar 20 nomes. Mas se você quer uma igreja especializada em Deus, na verdade libertadora, você vem a Cristo Vive. Aqui não há engano. Nós não mercadejamos a palavra. Nós revelamos o pacto do que é perfeito para a igreja gentílica. Então ele diz em 2 Timóteo 1,13, mantém o padrão das sãs palavras que ouvistes de Pedro e Tiago e João.
Ouvistes de quem? O que ele diz aqui? Ouvistes de mim. Quer dizer que o que Paulo recebeu do Senhor, quando ele foi ao terceiro céu, ele recebeu instruções para a igreja, recebeu o pacto. Era algo tão intenso que Deus permitiu um espinho na sua carne. Parecia que Satanás os bofeteava. E ele disse, para que eu não me ensoberbecesse. Porque a carne do homem, a tendência à soberba é a vaidade. Não, porque eu sou... Então, Deus permitiu um espinho para que a soberba não ocupasse o lugar que é de Deus. Ele disse, eu tenho um padrão. É isso que eu acabei de lhe dizer e digo isto com todo respeito. Você quer uma igreja de demônios e de diabo? Eu te digo qual é, ou quais são. Quer uma igreja de condenação e morte? Eu te mostro quais são. Mas se você quer uma igreja que tem um padrão, aqui senhores que me acompanham há quase 40 anos, e vocês sabem, nós aqui não caímos nem à esquerda nem à direita. Eu me recordo de alguns líderes que me deram sugestões no passado. Pastor, apóstolo, vamos fazer assim, sábado sem ninguém ver, nós vamos fazer uma reunião para nós ungirmos com óleo. Ninguém vai saber, só nós. Então há um povo, há uma parte da igreja que quer um óleo. Não, não pode. O óleo é símbolo do Espírito Santo. Nós temos que ter entendimento do que é o padrão. Se eu tenho símbolo, eu vou viver de símbolos. Mas se eu tenho a substância em mim, se eu tenho o Espírito Santo em mim, como é que eu posso lhe passar óleo como símbolo? Não, mas a tradição anula a palavra. Então, ele diz, mantém o padrão das palavras que de mim ouviste com fé e com amor. A palavra correta para o povo de origem gentílica, ou seja, aqueles que não têm sangue de Israel, não são judeus por herança de sangue, são as 14 epístolas, é o padrão das sãs palavras. E veja que Paulo diz a sã palavra, as sãs palavras. Quer dizer que há palavras que não são sãs. Não são saudáveis. Você está numa igreja ou num ministério que diz, olha, o diabo vai te pegar. Isto é saudável? Porque Deus vai tirar o teu nome do livro da vida. Isto é saudável? Ou saudável é dizer, de modo nenhum tirarei o teu nome do livro da vida. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouvi. Então isto é um padrão. Eu já expliquei, esta palavra padrão é como se você pegasse um papel, botasse um papel carbono e escrevesse em cima. Então o que sai aqui, é o padrão. Nós temos um padrão. As pessoas sabem como é que é o padrão da Cristo Vive. 5 minutos antes o apóstolo faz uma oração. Na hora exata o apóstolo entra. A igreja está de pé para louvar o Senhor. A igreja canta 20 minutos, senta. Tem um momento administrativo, tem a palavra. Não se encolhe a palavra. Não se diz pela hora, graça e paz, tchau, paz do Senhor. Nós temos um padrão. E qual é o padrão? A graça de Deus. É sã. Eu gosto do que é saudável. Eu não posso alimentar o meu espírito com veneno da panela, com águas absintosas. Eu não posso vir a um culto e voltar para casa cheio de dúvidas, com medo do amanhã, se o diabo me pega, se não pega, se Deus tira o nome, não tira, se a salvação é eterna ou não. Isso não é sã palavra. Eu preciso que a igreja me ame, cuide de mim, tenha um pastor sincero, inteligente na palavra, revelado por Deus, que me conduza, que me dê segurança. Você não imagina como dentro de mim há uma convicção, uma certeza. Quando eu fiz o funeral de minha mãezinha, a certeza de que a sua salvação estava garantida. Ali estavam muitos católicos que nunca tinham ouvido falar disto. Então, mantém o padrão. Diga padrão. Há um padrão.
Você não pode entrar aqui um dia, um está dizendo uma coisa fora de Deus, outro está dizendo uma... Eu disse isto ao nosso bispo em Portugal, eu disse, bispo, tem que ter cuidado, bispo Correia, um guerreiro com a sua esposa. Eu disse, olha, mas eu estou recebendo notícias de que uma das pregadoras está dizendo coisas que não são da graça. Não pode. Ah, mas vai ficar triste. Eu prefiro que você fique triste do que o espírito se entristecer. Igreja não é lugar de condenação, igreja não é lugar de acusação, igreja não é tribunal de julgamento. Igreja é hospital, é escola, é comunhão, é amor, são valores que são ensinados para que eu possa lá fora refletir a glória de Deus. Essa é a igreja. Eu não venho à igreja para me chatear, para andar em brigas. Eu venho à igreja para crescer. Foi Pedro que disse, antes de tudo, crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Eu quero crescer, eu quero ter músculos, eu quero enfrentar esse mundo sabendo que vou ganhar e sou vitorioso. É isso que eu tenho. A igreja tem que me nutrir com o pão da vida. Diga glória a Deus. 1 Timóteo 1,3, ele disse, quando eu estava em viagem rumo à Macedônia, eu te roguei que te permanecesse em Éfeso para demonstrares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Você está vendo qual é o problema de uma igreja? Você veja, posso não estar aqui num domingo, o bispo que sobe, seja o bispo nacional ou o bispo de oração, ou qualquer outro bispo que pregue, o pastor, ninguém foge deste padrão. Você percebe, todo mundo me diz, eu ouvi a palavra do bispo Sérgio, perfeito, ouvi a palavra do bispo André, perfeito, ouvi a palavra do bispo Daniel, perfeita. Qualquer um de nós segue o padrão, porque ele disse, olha, não pode ensinar outra doutrina. Nós fomos entregues de coração à sã doutrina. Temos um padrão. Terceiro lugar, nós fomos chamados a abandonar qualquer doutrina. Por que é muito importante eu lhe dizer isto? Porque veja, cada um de nós tem uma origem. Eu vim da igreja católica, temos irmãos aqui católicos, espíritas, vieram de outros ministérios e chegaram aqui. E você sabe, eu me recordo de uma senhora que disse, a primeira vez que eu lhe ouvi, deu um nó na minha cabeça. Eu lhe vi pela televisão e eu vim aqui, que o Senhor tira agora o nó que está aqui dentro. Que eu aprendi toda a vida que o diabo tira o nome, que o diabo arrasta, que o inferno está cheio de crentes, que vai haver uma onda que vai acabar com o Rio de Janeiro no domingo às 7 da manhã. E aí, meu Deus, o que eu faço? Você sabe, muita gente mandou para mim posts esta semana de que havia uma onda que ia derrubar a Barra, Ipanema, Copacabana, ia subir no Pão de Açúcar, era o fim do mundo. Teve gente que já subiu para Petrópolis para o mar não chegar lá. Meu Deus! João diz, nós mantemos confiança. Onde está a confiança dessa gente? Você sabe que hoje há muitos crentes que estão no dedo de Deus pendurado, esperando a água vir lá da Baía da Guanabara, que está suja a beça, e subir até o ponto da unha do dedo de Deus. Então, mas isso é uma loucura. Sabe quantos crentes, até gente dos Estados Unidos me mandou post, apóstolo, domingo que vem, fuja para Petrópolis. Guilherme, temos que ir para Mosela, vamos lá para cima, porque vai haver uma onda. Sabe por que Deus disse? Eu nunca mais vou invadir a terra com água. Tem muito crente hoje em Petrópolis. Sabia disso? Porque hoje era o dia. Hoje tem água. Se você for lá na Barra, está tudo quietinho. Então, nós temos que abandonar outras doutrinas. Vamos ver isso em Hebreus 6:1. Você sabe, cada um destes pontozinhos que eu estou lhe mostrando, na realidade é uma mensagem de 1 hora. Eu estou resumindo isso tudo. Uau, este terno aqui está difícil. A manga escapa, eu puxo, ela volta.
Sabe como é que a minha avó dizia, que era católica? Ave Maria. Hebreus 6:1 disse: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, aquilo Mateus, Marcos, Lucas e João, põe de parte. Deixemos-nos levar. Você tem que se deixar levar. Ou você acredita no seu profeta, ou você não acredita em ninguém. Você tem que acreditar em alguém nesta terra. Eu acredito em você. Diz, deixe-se levar. Alguém que está te levando para o que é perfeito. E ele diz, não lance de novo a base do arrependimento de obras mortas, fé em Deus. Não busque as coisas da lei. Deixe-se levar para o que é perfeito. E ele diz, pondo de parte. Quer dizer que há coisas que você sabe e põe de parte. O dia a dia é a graça. Efésios 4:14. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro. Ouça agora. Risca a sua Bíblia aí, ó. De um lado para o outro, ao redor, por vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia, meu Deus, astúcia de homens que induzem a quê? Ao erro. Ventos de doutrina, vai ser o estudo de quarta-feira, ventos de doutrina. Quer dizer, todos os dias eu ouço e está espalhado pelo Brasil todos, ventos de doutrinas. Nós não podemos. Não nos deixemos levar de um lado para o outro. Colossenses 2:20. Se morresses com Cristo por rudimentos do mundo, como é que você, como se vivesse no mundo, você se sujeita a ordenanças? Não manuseis isto, não provas aquilo, não toca com o outro. Segundo preceitos e doutrinas dos homens. Então quer dizer que muito do que não é sã doutrina, é doutrina dos homens. E sendo dos homens, não tem espiritualidade. É do homem, é perecível. Obra do homem não serve. Gálatas 4:8 e 9 diz, outrora, não conhecendo a Deus, você servia a deuses, que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como é que estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres? Você quer se escravizar? Quer dizer que se eu fujo da graça de Deus, e eu não elimino da minha vida a lei, a Bíblia diz, eu estarei de novo me escravizando, e volto ao chicote. O diabo vai te pegar. Tem uma pombagira, um 7 catacum, e você fica, até a tua sombra, você vai na rua com um candeeiro, olha para trás, vê a sombra, você diz, demônio, sai de mim! Até a tua sombra te assusta. Porque você está escravizado. Nós temos que obedecer a sã palavra, reter a palavra. Hebreus 13:9 disse, não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. O que vale é estar o coração confirmado com quê? Com a graça. É o que vale. O que serve é a graça de Deus. Colossenses 2:8. Cuidado que ninguém vos venha enredar com filosofias, vãs sutilezas, conforme a tradição. Você entendeu essa palavra? Tradição dos homens, rudimentos do mundo. Agora vem o mais importante. Ele diz, não segundo Cristo. Então o que é a palavra segundo Cristo? A doutrina sã, o padrão, aquilo que nós nos entregamos de coração, aquilo que nós retemos, é isso que é a sã doutrina. Não é segundo os homens, é segundo Cristo. E uma pessoa está numa igreja ou num ministério, onde não é segundo Cristo, é segundo quem? O homem, ou pior, segundo pata rachada. Filipenses 2:12. Pois assim, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor. Então, o que nós estamos fazendo aqui dia a dia? Você sabe que há poucas igrejas onde o povo fica
1 hora ouvindo Bíblia. Eu conheço ministérios, já fui a muitos congressos e convenções. No meio do culto, o pessoal começa a ir embora, porque não lhes está acrescentando nada. Eu tenho esta consciência, que as pessoas que vêm aqui, vêm das suas casas, pegam carro, ônibus, sabe, BRT, e vêm à igreja. Eles vêm porque há um padrão, porque querem crescer, querem ser alimentados, querem ser amados, querem ser cuidados, querem ter o sentimento de pertença. Amado, você está aqui, você foi adotado por Deus, você é um filho de Deus. Você pertence à igreja de Jesus Cristo, você é parte do corpo de Cristo. Você tem que sentir pertencendo, este sentimento, conforme dizem os meus colegas psicanalistas, de pertença. Igreja, ouça por favor. Igreja não é um lugar que eu vou. Igreja é um lugar que eu pertenço. Igreja é um lugar que eu pertenço. Eu não vou lá. Eu pertenço à igreja Cristo Vive. Eu sou do meu corpo, eu sou do corpo de Cristo. Eu tenho um pastor, eu tenho uma filosofia de vida, eu tenho um padrão. Não é um lugar que eu vá e não vá. Eu pertenço. Isto é igreja. Igreja não é lugar para ir. Lugar para ir é restaurante, é rodoviária, aeroporto é que nós vamos. Estamos lá de passagem. Igreja, eu tenho raízes. Eu tenho aqui raízes profundas no cristianismo da reforma. Então, 1 Timóteo 6,3 disse: se alguém ensina outra doutrina e não concorda, olha outra vez, guarda esta palavra, eu gosto muito desta expressão, as sãs palavras de Cristo. Quer dizer que existem palavras pregadas nos altares que não são sãs, não são saudáveis, não fazem bem, condenam. Eu não quero estar num lugar onde eu sou dizimista, ofertando, eu contribuo para a expansão do reino e depois sentir um chicote nas minhas costas. Eu quero bálsamo. Eu quero boas novas de grande alegria. Eu quero um Deus vivo. Eu quero um lugar de paz, que cuide da minha família, que cuide de mim. O resto não é, o resto é resto. Ele diz, se você não concorda com as sãs palavras de Cristo e com o ensino segundo a Eusébio, a piedade, a graça, então uma pessoa enfatuada, nada entende, tem mania de questões e contendas de palavra, onde nasce inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim por homens, agora vem a palavra. Lembre-se que eu comecei o culto falando da escravidão. Homens cuja mente é pervertida. Quer dizer que eu posso estar no lugar onde aquele que está transmitindo a palavra tem a mente pervertida. E mais do que isso, ele disse, privados da verdade. E porque não conseguem entender, disse uma irmã ali, é verdade, eles acham que a graça de Deus é fonte de lucro, ou seja, já que sou salvo, então eu vou botar para quebrar. É o que eles pensam. Têm a mente pervertida. Não conhecem a verdade. Então, meus irmãos, eu queria que você tivesse a consciência do cuidado, do esmero, da sensibilidade, do temor que eu tenho de olhar para os senhores. Aqui tem gente mais velha que eu, mais nova que eu, que tem famílias, homens, mulheres, pessoas que lutam pela vida, pessoas que batalham como todos nós batalhamos. Eu quero que você tenha paz. Eu quero que você se sinta bem, feliz. Eu quero que você se sinta amado, você está sendo ensinado um padrão de vida. E eu queria terminar estes 5 minutos, porque, amados, como nós estamos hoje na penúltima mensagem doutrinal deste ano, a última será quarta-feira, Ventos de Doutrinas. É
muito bom que você aprenda com o altar. E eu vou lhe dizer que isto é parte da minha vida. É muito importante que você expresse com atitudes, com sentimentos, com gestos, a sua gratidão a Deus pela palavra que lhe é ministrada, pelo pastoreio sobre a sua vida. Eu queria terminar este culto com esta palavra de gratidão. Porque, irmãos, nós temos que aprender a ser gratos até pelas pequenas coisas da vida. Porque se eu deixo, aleluia, se eu deixo o meu coração ser dominado pela gratidão, eu tenho grandes mudanças na minha vida. Toda pessoa grata, ela tem bênçãos emocionais, espirituais, financeiras e até cerebrais. Sabe, a gratidão me faz ter no meu cérebro, na minha mente, uma paz diferente, uma coisa de segurança, uma alegria inenarrável, um gozo, um júbilo. Então eu quero que você seja grato a Deus pelas pequenas coisas, pelas grandes coisas, porque você vai ver, gratidão gera bem-estar até cerebral. Quando você tem espírito de gratidão, isto muda a forma como você enxerga o mundo. Quando a pessoa tem gratidão a Deus, ao seu pastor, a Bíblia diz, honra o seu pastor. Ele cuida da tua alma. Não diga aquele cara que fica lá em cima do púlpito, eu sou anjo para a tua vida. Ensina os seus filhos a amar o seu pastor, os seus pastores, os seus bispos. Cuidado com o que você diz em casa a respeito da igreja. Eu me recordo, hoje quando eu beijo uma criança, eu sempre peço à mãe, eu posso dar um beijo? E a mãe, mas claro, apóstolo, por favor. Você sabe que nós temos aqui um pastor com a sua esposa, que tinha uma filhinha de uns 5 aninhos de idade, e eles em casa ficavam falando mal da igreja, falando mal do apóstolo. E um dia ali no corredor, perto do meu carro, eu fui ter com a menina e fui dei-lhe um beijo, ela, lascou uma chapada. Eu disse, como uma criança de 5 anos dá uma chapada, uma galheta, uma carraspana na cara do apóstolo da igreja? Com quem ela aprendeu isto? Ela aprendeu em casa. E esse homem se esqueceu que nasceu pela imposição de mãos do apóstolo. Então eu vou lhe dizer, meu amado, se você é uma pessoa grata, não deixa porque eles falam em dízimo, eu não volto à igreja porque tem um envelope. Amado, siga o padrão. Você não tem disposição, não faça. Tem disposição e acredita, tem fé, meta a cabeça nisto, meta o peito, o coração, e as coisas acontecem. Então, toda pessoa com gratidão, ela não tem depressão, não tem ansiedade, não tem medo, ela não se angustia, porque a gratidão é um sentimento único e duradouro. É único nessa terra. Você sabe, toda pessoa grata, ela tem um comportamento carinhoso. Se eu sou grato pelo meu marido, pela minha esposa, pelos meus filhos, eu sou carinhoso com as pessoas. Eu sinto como é que esta igreja tem carinho por mim. Eu vou lhe dizer mais, tem gente aqui que me mima. Mas eu até me sinto, a pessoa vem, eu senti saudade do irmão, eu até chorei. Glória a Deus, isto é gratidão. Você sabe, toda pessoa com gratidão, ela é carinhosa. E gratidão é como exercitar os músculos. Quanto mais você pratica gratidão, mais você sente gratidão no seu coração. Então, um dia Jesus curou 10 leprosos. Tinha uma galera leprosa, Jesus chamou, vem aqui galera, curou todo mundo.
Diz que no dia seguinte, um ex-leproso chegou. Senhor, eu vim te agradecer, obrigado, eu era leproso, eu era um escravo, eu cheirava mal, ninguém podia ficar perto de mim, eu era um excluído da sociedade, obrigado Jesus, obrigado, eu vou me ajoelhar, eu vou me atirar no chão. Jesus olhou para ele e disse, Joaquim, fica de pé. Manuel, fica de pé. Francisco, fica de pé. Diz um negócio. Onde é que estão os outros 9? Eles se esqueceram que eram escravos? Se esqueceram que eram doentes? Se esqueceram que eram excluídos? Então eu vou lhe dizer, amado, eu quero durante estes dias, eu quero que você olhe para os meus olhos e acredite no que eu lhe vou dizer. Eu quero espalhar uma gratidão a Deus e ao próximo, porque eu tenho muitos motivos na vida, muitos, de dizer graças a Deus, pelo Deus a quem eu sirvo, graças a Deus pela igreja que Deus me deu. A minha gratidão a você homem, a você mulher, porque nós temos uma missão, temos um chamado. Obrigado a você ancião, obrigado a você senhorita, obrigado a você idoso, terceira idade, quarta idade, família, maridos, mulher. Minha gratidão a Deus por você, minha gratidão a Deus pela minha família, minha gratidão a Deus todos os que servem neste ministério. Eu quero ter no meu cérebro algo precioso e eterno chamado a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Excede todo o entendimento. Obrigado. Eu vou lhe dizer uma coisa, temos 1 minuto para terminar o culto. Ao teu lado está alguém que vai viver com você a vida eterna. Eu queria que você olhasse para esta pessoa e disse, obrigado pela sua vida. Obrigado pela sua vida. Obrigado pela sua vida. Obrigado pela sua vida, Cediel, por você me amar. Obrigado cada homem, cada mulher, cada criança, cada jovem, cada família. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu quero ter essa paz que excede o entendimento, porque a gratidão provoca isso. Obrigado pela revelação da graça, meu Deus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Obrigado! Obrigado! Minha gratidão a Deus! Estamos terminando o ano vitoriosamente! Foi Deus! Foi Deus! Foi Deus! Só Jesus! Como posso me esquecer de tantos benefícios? Por tantos benefícios. Que darei a Deus? O meu envelope com R$1 por dia. Será que a santidade de Deus não é digno de que eu, além disso, dê minha vida, me entregue aqui com paixão? Que darei a Deus em troca de tantos benefícios? O salmista disse, eu vou levantar o cálice da salvação. Tantos benefícios, amado. Seja grato. Seja grato por tudo o que Deus fez na tua vida este ano. Seja grato pela tua mulher, o teu marido, os teus filhos, a tua família, o teu emprego, o teu trabalho. Ou mesmo se você está passando por uma luta, agradeça a Deus pela luta, porque se você tem luta é porque já foi anunciada uma grande vitória na tua vida. Luta não vem por um acaso, luta vem porque há uma grande vitória. Shacamanta corromantarabaseke elemendero. Chiquemente corromantarabas. Obrigado, Deus. Obrigado porque eu tenho vida, saúde.
um chamado ministério, uma igreja, um povo. Obrigado porque eu posso receber o carinho e o amor desse povo, eu posso amar e ser carinhoso com este povo. Obrigado pelas pessoas que dizem: esta é a minha igreja, que não vêm apenas da igreja, são da igreja, pertencem à igreja. A minha gratidão. A minha gratidão. Que este Natal, que vai chegar daqui a uma semana, na noite de Natal, você se lembre e diga: Deus, obrigado pelo teu grande amor, pela tua provisão. Não é até aqui me ajudou o Senhor, é a garantia que a ajuda, a provisão é para a eternidade. Obrigado, Jesus. Você pode dizer isso? Feche os olhos, um segundo, por favor. Feche os olhos aí no seu lugar. Fala você com Deus aí internamente. Não olhe para mim, não olhe para ninguém agora. Diga: Senhor Jesus, muito obrigado pelas conquistas, pelas vitórias, até pelas lutas, pelas adversidades. Mas eu estou aqui. Estamos aqui em tua casa. Estou aqui, Senhor, e entrega uma doutrina de coração te servindo, Pai. Eu te louvo, eu te bendigo, eu te exalto, eu te amo, em nome do Senhor. Amém. Amém. Levante as suas mãos para os céus. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu bom Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Obrigado, meu bom Salvador. Obrigado. Obrigado. A minha gratidão, Senhor. Minha gratidão. A minha gratidão. Levante as suas mãos para os céus. Senhor amado, nós te louvamos, Pai. Te agradecemos porque somos, sim, muito gratos pela eleição, pelo teu sangue vertido e por todos os benefícios que Ele trouxe para nós. Senhor, que nesta semana, Senhor, os presentes sejam além dos físicos, Senhor. Aquelas bênçãos tão precisas, tão necessárias, Pai, que estamos esperando há tanto tempo, que cheguem como presentes da Tua parte, Senhor. Nós já te agradecemos pelas bênçãos que virão. Senhor, dá ordem agora aos Teus anjos que levem o Teu povo em paz, guardando-nos por onde andarmos, Senhor, porque sabemos que em tudo veremos a Tua graça. Graça e paz. Olhe para o teu irmão do lado e diga: eu agradeço a Deus pela tua vida.